Olá! Estamos fazendo a leitura do livro Histórias das Fraternidades, de Marta Galego Tomás. Estamos agora na segunda parte. Desde os tempos mais longínquos, as criaturas guardam em seus corações a certeza de que, como seres imortais, ao deixarem seus corpos, suas almas encontrarão abrigo entre o céu e a terra. Para os nativos da ilha da Indonésia, a verdadeira aldeia não é a terrestre, no espaço entre o céu e a terra. Para eles não há morte, é simplesmente devolver o corpo ao seu elemento, voltar para casa. No início de 1900, o reverendo vigário de Oxford publica as comunicações de sua mãe falando das cidades espirituais, suas casas, seus instrutores e como os desencarnados são orientados para ajudar os encarnados a caminhar em busca do bem. Em 1944, chega até nós o livro Os Mensageiros, de André Luiz, no capítulo 18, Aniceto. Visitando o campo de paz, ouve de Alfredo as seguintes frases: as colônias espirituais na Europa, normalmente as de nosso nível, que é um posto de socorro, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Mais adiante, os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Mais adiante ainda, continua: depois de retiradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados da guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Nesta mesma época, as fraternidades buscam o comandante na Federação Espírita de São Paulo, orientando-o para que organizasse tarefas de assistência e escola, de assistência espiritual e escolas, recuperando doentes e formando novos trabalhadores que pudessem fazer frente às dificuldades do momento, prestando socorro e encaminhando para as escolas aqueles que o Senhor confiou à boa vontade e ao amor aos brasileiros para a sua recuperação. É preciso continuarmos desenvolvendo sentimentos fraternais para não decepcionarmos o Mestre, que escolhemos como exemplo para as nossas vidas. Dividir para multiplicar. Quando organizava a escola de aprendizes do Evangelho, os veneráveis ofereceram ao comandante Edgar Armond a prece das fraternidades, para que os discípulos unificassem os pensamentos e se fortalecessem no bem. Entretanto, passados os primeiros efeitos da Segunda Guerra, da Grande Guerra, alguns companheiros tentaram modificar algumas palavras desta prece, pois, na opinião deles, não havia mais necessidade de luta. Esqueceram que sempre precisamos de lutar contra a nossa inferioridade, sujeitos que somos aos ataques da vaidade. Se analisarmos bem, os acontecimentos atuais
verificaremos que nunca foi tão necessário como hoje fortalecermos na oração, observando como as forças do mal ganham a cada dia mais intensidade, fazendo com que as criaturas se afastem do Criador, destruindo-se umas às outras. Quando a violência se torna os seres tão infelizes, não sabendo mais respeitar as crianças, nem valorizar a família. E esta está na hora de nos fortalecermos na oração. Repetimos mais uma vez: nunca a vida do ser humano valeu tão pouco. Neste momento difícil é que estão sendo chamados aqueles que fizeram integrantes da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, FDJ, para se reunir no esforço maior a fim de multiplicar as escolas de aprendizes, oferecendo às almas fracas a oportunidade de se edificar no bem, aprendendo através da reforma íntima a respeitar a si mesmos como filhos de Deus, lembrando o ensinamento crístico: ama ao próximo como a ti mesmo. Se as pessoas aprenderem a respeitar a si mesmas, respeitarão aos irmãos do caminho. A Federação do Estado de São Paulo reúne centenas de centros coligados. A Aliança Espírita foi fundada pelo comandante na noite do dia 4 de dezembro de 1973, no seu próprio apartamento, com representantes de 10 grupos espíritas. Contam-nos aqueles que tomaram parte neste acontecimento, que enquanto a chuvinha molhava a calçada lá fora, no clima aconchegante daquela sala, o contato com a espiritualidade maior, aquelas criaturas assumiam a responsabilidade, seguindo o roteiro das fraternidades, multiplicarem as escolas de aprendizes do Evangelho, como foram multiplicados os pães na velha Palestina, para que, em dividindo o conhecimento evangélico, à luz do Espiritismo, possam levantar centenas de cestos de paz. Hoje, a aliança ultrapassa mais de 200 centros espíritas organizados em regionais. Algumas dessas casas estão no exterior, na Argentina, na Bélgica, nos Estados Unidos. Porém, não podemos estacionar. É preciso continuarmos esta multiplicação, buscando vivenciar os ensinamentos evangélicos, nos conscientizando que só uma constante reforma interior nos tornará dignos integrantes das fraternidades dos discípulos de Jesus. O reencontro. Ao reencontrarmos no plano espiritual o comandante, que prefere agora ser chamado de irmão Edgar, tivemos a oportunidade, revivendo aprendizados, conhecê-lo um pouco mais. Embora tenha recebido na espiritualidade a liderança da fraternidade dos discípulos de Jesus, continua dando seus exemplos de humildade, tratando-nos a todos com aquela mesma simplicidade que conhecemos na Terra, quando com os seus trabalhos e dedicação incentivava os companheiros a buscar, através da vivência evangélica, a reforma interior. No entanto, só agora tomamos conhecimento das suas noites insones, quando renunciando ao repouso junto aos seus seres queridos,
permanecia em seu reduto de trabalho, mantendo contato com a espiritualidade, colocando no papel as orientações que recebia do alto, no tocante às tarefas que lhe foram confiadas e aos projetos dos trabalhos assistenciais à criação das escolas, para que os médiuns adquirissem o conhecimento necessário a fim de servirem com mais responsabilidade e segurança. Colocava todos esses planejamentos em grandes envelopes amarelos, que eram levados ao colégio de médiuns para que fossem confirmados. E assim é que foram organizados os atendimentos aos seres desajustados, para que depois da necessária assistência fossem encaminhados às escolas, a fim de se tornarem servidores conscientes, humildes e cristãos. Muito já se foi feito, porém ainda há muito o que fazer. Por isso, estamos aqui para pedir aos nossos irmãos encarnados que, quando forem chamados a orientar uma nova turma de aprendizes, não se esqueçam daquele que, iniciando esta escola, se tornou o mais tranquilo dos orientadores, com seus exemplos de amorosa sabedoria e humilde energia. Que a generosidade nunca se ausente dos seus corações, pois quanto maior for o conhecimento adquirido, maior será a responsabilidade de vivenciá-los, convivendo fraternalmente com aqueles que buscarem a escola de aprendizes como caminho de libertação. Deixemos que a bondade e o amor de Jesus penetrem em nossos corações e pensamentos, para que nos tornemos dignos discípulos da sua fraternidade. Valentim Lorenzetti. Ficamos aqui então na segunda parte e logo mais faremos a terceira parte. Gratidão.